Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia. Hoje, dia 27 de setembro de 2025. São Vicente de Paulo, presbítero, memória, sábado. Nesse dia especial, nessa sexta-feira, quero louvar e bendizer o Senhor pela vida dos meus dois filhos, a Luísa e o Guilherme, que hoje estão aniversariando juntos nesses dias. Não são gêmeos, nasceram com 3 anos de diferença um do outro, mas no mesmo dia, dia 27 de setembro. Então, louvo a Deus pelos meus filhos, projetando diante de Deus sua família, seus filhos, e pedindo a Deus que vire a sua face para nós, sustentando-nos, dando-nos motivação diferente, especial, para que possamos juntos com o Espírito Santo resolver os problemas de hoje. É, os de ontem foram resolvidos. O de hoje, clamamos a Deus. E os de amanhã pertencem a Deus. Então vamos projetando assim o nosso futuro com Deus, vivendo a realidade do dia de hoje, clamando o Espírito Santo. Eu falei que hoje era dia de São Vicente de Paulo, padroeiro das associações de caridade. Tudo acontece no século XVI, na França. Um menino que pouco recurso financeiro, mas com interesse muito grande de conhecer a palavra de Deus, até que um benfeitor lhe apareceu e lhe deu a oportunidade de estudar. Na capital, depois de ser sacerdote, assumir uma primeira paróquia, a- foi acontecendo, ele foi começando a fazer caridade, né? Estava doido assim, ansioso para fazer beneficências. Então eles e também tinha algumas senhoras que queriam também, na mesma sintonia, ajudar, né? E resolveram contribuir financeiramente para as obras do Monsenhor Vicente, como ele era chamado lá. Em 1617, nasceram então as Damas da Caridade. A obra mais importante que realizaram foi a abertura de um hospital municipal. Porém, essas senhoras não conseguiam a suprir toda a necessidade. Foi aí que São Vicente de Paula teve a ideia de fazer uma ordem, né? Então, as filhas da caridade, que não eram monjas, distante do mundo e dedicado à contemplação, mais freiras, irmãs dos últimos que vivem ao lado deste mundo e deles cuidam diariamente. Ainda hoje, as Filhas da Caridade são a maior família religiosa feminina da Igreja. Por isso, louvamos a Deus pela vida de São Vicente de Paulo e também pedimos a sua intercessão diante de Jesus para que possamos também sermos caridosos, possamos amar e acolher os nossos irmãos mais necessitados. Então, para isso, né, pedimos a Deus que nos dê a consciência do dízimo, porque o dízimo, quando você participa na igreja, tem essa dimensão da caridade. A igreja católica é a maior instituição de caridade do mundo, do mundo. Quem acolhe os sem teto, os meninos, orfanato, casa de retiro, cuida de hospital para os deficientes mentais. Então, não tem outra instituição no mundo que seja maior do que a sua Igreja Católica nesse sentido de caridade. Como que isso é feito? Através do nosso dízimo. Tudo que você participa com a Igreja do dízimo, 1/3 é destinado à caridade. Vamos preparar então o nosso coração para recebermos hoje a palavra do Senhor. Leitura da profecia de Zacarias. Levantei os olhos, e eis que vi um homem com um cordel de medir na mão. Perguntei-lhe: Aonde vais? Respondeu-me: Vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Eis que apareceu o anjo que falava em mim, enquanto lhe vinha ao encontro um outro anjo que lhe disse: Corre a falar com esse moço, dizendo:
A população de Jerusalém precisa ficar sem muralha, em vista da multidão de homens e animais que vivem no seu interior. Eu serei para ela, diz o Senhor, muralha de fogo ao seu redor, e mostrarei minha glória no meio dela. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia, e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Jeremias capítulo 31. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor, e anunciai-as nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo, e o guardará, qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entendermos esse evangelho, é necessário entendermos o que Jesus fala com relação a si mesmo. Então Jesus disse aos discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou te dizer. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Então, essa expressão, o Filho do Homem, é destinada ao Deus que se encarnou, que substancialmente é, pertence ao Pai, mas substancialmente é também homem, como cada um de nós. Então, ele nasceu de uma mulher. Então, ele viveu as nossas misérias. O Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Eterno, se fez homem, limitado na carne. Olha só que impressionante. Para mostrar a nós que o Senhor está disposto a descer à mansão dos mortos, a ir nos infernos para nos resgatar. Porque é assim que nós falamos no credo apostólico. Creio em Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia, desceu à mansão dos mortos, né? Então, até antes do Vaticano II, nessa frase falava, desceu aos infernos para nos resgatar. Então, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Aquele que foi que é crucificado é aquele que se deu como cordeiro, aquele que foi sacrificado, o sangue perfeito de Jesus, homem 100% homem, mas Deus 100% Deus, que permite que seu sangue, filho do homem, o cordeiro imolado, sem pecado, né, pague as nossas dívidas diante de Satanás. A palavra fala que Jesus, no, na mansão dos mortos, nos infernos, rasga, literalmente rasga o documento que Satanás tinha para condenar a humanidade. Por isso que o sacrifício de Jesus foi previsto pelos profetas. Isaías 53, o Salmo 23, é, é, o livro de Zacarias, né? Então,
todos falam desse momento onde Jesus seria crucificado. Alguns profetas chegam a colocar detalhes. Será crucificado entre dois malfeitores? Lhe serão perfuradas as mãos e os pés. Fala das chagas de Jesus. Então Jesus está falando para os discípulos o que consta nas Escrituras, mas os discípulos não compreendem. Também não compreende e não aceita os doutores da lei, os sacerdotes, né? Aqueles que deveriam compreender, os sábios da época, os doutores da época, que compreendiam e decifravam e interpretavam as escrituras, mas também não compreenderam a necessidade do Messias ter que passar pela cruz. Então, a cruz é para o cristão um símbolo de vitória, que foi pela cruz que nós vencemos o pecado, foi pela cruz que nós vencemos o mal, foi pela cruz que nós merecemos a ressurreição. Depois da cruz, né, na ressurreição de Jesus, ele fala para os seus apóstolos: ide a todo mundo e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque todo aquele que é batizado em Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebe a vida eterna. Olha, o prêmio da cruz. O Filho do Homem, o Filho do Homem, homem igual eu, você, né, na Constituição, mulher, né, humano, venceu a morte na cruz, né? Venceu. Por não ter pecado, ressuscitou. Então, novamente, agora, todo aquele que é batizado em Jesus Cristo. Então, como Jesus ressuscitou, você passa pelo mesmo caminho, ressuscita e volta novamente ao convívio de Deus, da onde nós nunca deveríamos ter saído. Onde que nós estávamos com a cabeça quando ouvimos a proposta de Satanás? Que coisa, que loucura! Agora é necessário voltar para casa. E para voltar para casa, porque esse mundo não nos pertence, o nosso lugar não é aqui. De vez em quando você é só visitar uma mata, quando você entra numa selva ou no deserto, ou mesmo quando na imensidão do oceano você está lá, você fala assim: meu lugar não é aqui, não é aqui. Aqui é lugar de peixe, aqui é lugar de elefante, de tartaruga, de lagarto, de mosquito. Passa uma noite dormindo numa selva, para você ver só. Você não consegue dormir de tanto barulho, de tanto bicho que se mexe, que aquela confusão toda. Você fala: meu lugar não é aqui, não é aqui, tá doido? Você não consegue fechar o olho de tanto interferência, assim na selva, com medo dos bichos e tudo mais, na água. Se aquele barco furar na imensidão do oceano, acabou, você está morto. Meu lugar não é aqui. Meu lugar não é aqui. O meu lugar é diante de Deus. O meu lugar é diante de Deus, sendo o que Deus, desde toda a eternidade, me destinou a ser a imagem e semelhança dele. Então, na imagem e semelhança de Deus, não há essas intrigas, confusões, perseguições, assassinatos, né, as maledicências. Não existe isso como imagem e semelhança de Deus. Esta imagem e semelhança de Deus, quando Deus nos criou com este propósito, ela foi deturpada por uma proposta satânica que nós aceitamos mesmo. Agora, é pela cruz, é por Jesus Cristo que nós vamos voltar a ser a imagem e semelhança de Deus. Nós já recebemos essa graça no nosso batismo. Eu tenho falado aqui várias vezes. Só vai para o inferno quem quer. Mas é quem quer, mas tem que fazer um esforço dobrado. Para ir para o céu é até mais fácil, mas para ir para o inferno, o esforço é dobrado. Porque para ir para o céu você vive na graça do Espírito Santo, recebe na graça a Eucaristia, recebe todos os dons de graça, né, assistência gratuita do Espírito Santo. Mas para ir para o inferno você tem que pagar droga, tem que pagar prostituição, tem que pagar bebida, é tudo pago. Há um esforço que você tem que fazer para ir para o inferno. Tudo é pago.
Não tem nada que é barato. Tem que comprar o carro, tem que comprar arma para poder fazer assalto. Se assalta, vai preso, gasta com advogado, tem que pagar policial, tem que pagar juiz, tem que pagar, para ir para o inferno. Quer ir para o céu? Tudo é de graça, de graça, de graça, de graça, de graça, de graça. Então o esforço é muito grande para uma pessoa pegar o caminho dos infernos. Entender o evangelho de hoje é entender a primeira leitura, quando o profeta Zacarias está diante do templo de Jerusalém e vê aquele anjo que vai medindo e o outro anjo vai falando para ele, tá vendo? Meça aí direitinho. E cada vez que ele media, ia esclarecendo para ele que Jerusalém não terá muro, porque o Senhor habitará no meio do povo. E sem muro, aí está falando de Jesus, toda essa proposta de evangelho e de salvação, do plano de salvação que Deus fez com o seu povo eleito, que é o povo hebreu, depois nós compreendemos como um povo judeu, é, vai se espalhar pelo mundo inteiro, e o evangelho está se espalhando pelo mundo inteiro. Hoje não tem nem templo mais, está vendo? Não há necessidade de muro, não há necessidade do templo, porque o templo agora é o reino de Deus, que se espalha com a igreja e pela igreja em Jesus Cristo, acolhendo todos os continentes. Então é necessário que essa igreja seja extramuro. As paróquias não podem se fechar nas paróquias. Os movimentos não podem se fechar nas paróquias. É extramuro. Tem que ir mesmo para a rua, evangelizar, né? É isso que a proposta da primeira leitura fala. Alegra-te, cidade de Sião, ou seja, igreja, porque eis que venho para habitar no meio de ti, igreja, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o meu povo. Então, Cristo precisa da minha atitude e da sua atitude como igreja. Então, é evangelizar no ônibus, no carro, no patinete, na bicicleta, evangelizar na praia, dando testemunho no barzinho, dançando. Eu vou dar testemunho de Cristo falando. O meu lugar não é aqui, o meu lugar é no céu. Eu sou um sinal, né, a seguir. Então me segue, vamos juntos buscar Jesus na glória de Deus Pai. Amém. Por isso louvamos ao Senhor. Bendizemos ao Senhor, principalmente pelo santo do dia, São Vicente de Paulo, que ele conseguiu ser esse sinal. Por mim passa Jesus Cristo. Se eu seguir São Vicente de Paulo, eu encontro Jesus Cristo. Tem muitas pessoas comuns, pessoas simples de igreja, que eu olho assim para ela assim, eu falo assim: se eu seguir esta mulher, eu vou achar Jesus. Se eu seguir esse homem, eu vou achar Jesus. São pessoas simples, como eu e você, e que nos levam ao céu. Então, por isso pedimos a Deus para que nós também possamos, a exemplo do santo de hoje, do santo evangelho, da primeira leitura do Salmo responsorial, assumirmos o que nós somos. Imagem e semelhança de Deus, caminho por onde passa, né, toda força divina que nos leva à conversão. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de Mim, Se Não Evangelizar. Seja você também um evangelizador, me desajude. Primeiro, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, dê um joinha, faça um pequeno comentário. É bom, ajuda a multiplicar aí, para que mais pessoas possam nos conhecer. E propague nas suas redes sociais, multiplique, crie grupo do WhatsApp e vai distribuindo essa pregação, esse ensino, para que mais pessoas possam entender e receber a missão de ser evangelizadores neste mundo. Por tudo isso, louvamos a Deus e bendizemos o Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.